Fala pessoal, eu sou o Júnior Mamed, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo onde nós vamos falar de gestão de controle de qualidade. Mas o que é isso, Mamed? É um conjunto de atividades que vai te ajudar a ter um melhor controle da sua empresa no que diz respeito à qualidade. Mas por que existe um setor de gestão de qualidade dentro da empresa? Qualidade está muito ligada à conformidade. Aquilo que para você se sente satisfeito, é o seu padrão de qualidade. Então não existe um padrão único. Eu trabalhei numa empresa que a gente tinha um atendimento com público A, B, C e tinha um pouquinho, uns 10% de público D. Era uma importadora têxtil. Imagina, quando a gente criava um critério de avaliação do controle de qualidade para o público a exigência era lá em cima. Então existia todo um critério, um princípio, uma técnica para análise correspondente àquele público. Quando, porventura, a gente ia fazer um trabalho correspondente ao público B, existia também uma regra, mas ela era diferente. O público C, da mesma forma. O público D, algumas coisinhas podia passar. Então, qualidade ela é conformidade. Aquilo que você quer de melhor para sua vida é o seu padrão de qualidade. Alguns querem algo mais ou menos, outros querem algo perfeito. Cada vez mais o público, que é o seu cliente, está mais exigente, querendo as coisas melhores. Então, quanto mais você conhecer o seu público, o seu cliente, para definir o seu padrão de qualidade, mais sucesso você vai ter na sua organização. Então vamos lá, Mamed, quais são os princípios de gestão de qualidade? Primeiro deles, satisfação do seu cliente. É o seu cliente que vai ditar a regra do jogo, não é você. Então, o que ele quer e como ele quer receber aquilo é o que você tem que trabalhar internamente na sua empresa para oferecer para ele conforme ele deseja. Se você começa a oferecer um trabalho, uma prestação de serviço marromeno, você vai ter dificuldade com o seu cliente e pode ser que você perca muitos clientes ao longo do caminho. Eu sou muito exigente com gestão de qualidade quando é prestação de serviço. Se eu for em um local, uma cafeteria, meu filho até brinca comigo, que eu adoro uma cafeteria, eu gosto. De sentar na cafeteria com tempo, tomar um café, prosear, pensar na vida, é muito bom. Mas se eu vou num ambiente desse e a qualidade de atendimento naquele lugar é ruim, eu não volto. Eu já saí de lugares onde a comida era muito boa, mas o atendimento era péssimo. E eu fico impressionado quando eu vejo um empresário, um gestor que não se posiciona diante de uma situação dessa. Ele tem um produto belo na mão, mas uma qualidade no atendimento horrível. Semana passada eu estava numa viagem, parei numa cafeteria, numa cidade lá em Lusiânia, e fui tomar um café. De repente, né, a comida deliciosa. Mas eu tô ali, né, saboreando aquela comida e de repente uma funcionária começa a falar lá publicamente para Deus e todo mundo ouvir. Se querem que eu saia daqui, me mandem embora. Eu não vou pedir conta, eu não vou pedir pra sair. Se estão achando que eu vou pedir conta, vai perder tempo. Gente, eu fiquei com a impressão tão ruim daquela empresa e fiquei imaginando que coisa mais deselegante. Claro que ali está faltando liderança, gestão, mas voltando para a qualidade. Olha a qualidade de prestação de serviço daquela empresa. Imagina você, né? Quando comentei que eu trabalhava numa importadora têxtil, fui executivo dela por alguns anos, isso há muitos anos atrás, 2013. E aí, dentro daquele contexto, a gente trazia mais de 100 containers da China e tinha todo um critério de avaliação. Então, quando a gente fazia dentro dos critérios, de acordo com o público, com o container que chegava, porque todos os containers, claro, ele é mapeado, ele é identificado, então você sabia o que tinha e para quem era. Qual o cliente, que a maioria das coisas que vinham já tinha um cliente determinado para a gente enviar. Trabalhava com grandes marcas, tinha Brookfield, Aramis, Walmart, na época Colombo, Camisaria Colombo, e tinha varejo, varejista. Até aquela lojinha de brechó, que era o público dele lá do Nordeste, a gente atendia também. Então existia um público bem eclético ali. E dentro desse contexto, né, definimos quais os critérios para cada um, trabalhava aquilo, mas sempre pensando no cliente final. Já aconteceu da gente mandar uma carga imensa, valiosa, uma carga que na época de roupa valia quase R$ 2 milhões, uma carreta, e o cliente devolver toda ela. Agora imagine o transtorno, o prejuízo. Por isso que tem que se ter critérios. Tudo que você vai fazer, seja a sua empresa uma prestadora de serviço, em qualquer ramo, você pode ser um advogado, você pode ser um contador, você pode ser um médico, ou você pode ter uma empresa de varejo, você pode ter uma indústria. Você tem que entender qual é o público que você está trabalhando para você criar a melhor técnica, a melhor ferramenta interna para você olhar quais os princípios ali que você tem que zelar, cuidar com todo carinho para atender bem esse cliente final. É o cliente que paga a conta.
Ah, mas o cliente ele não tem razão em tudo. Em muita coisa não. Tem coisa que o cliente não tem razão. Mas quando o quesito é qualidade, meu amigo, é ele que determina, não é você. Se você atender algo mais ou menos, você vai ter um público mais ou menos e o seu resultado também vai ser mais ou menos. Aí é um critério seu de fazer a escolha. O outro quesito dentro do princípio de gestão de qualidade é eficiência operacional. Imagina, se você não tem um critério muito bem definido nesse setor na sua empresa, se você não treina a sua equipe, não capacita ela para isso, quando chega algo e ela precisa analisar para aprovar para aquilo entrar para o seu estoque, ela pode se perder. Controle de qualidade que não é bem conduzido, bem gerido, bem treinado, ele se torna o maior gargalo dentro de uma empresa. Eu me lembro quando eu cheguei para ser executivo nessa empresa, existia mais ou menos 60 containers alocados do lado de fora, todos cheios de roupa, todos. E eu perguntei por quê. Eles estavam aguardando para ser inspecionado pela gestão de qualidade. Falei, meu Deus, mas que velocidade que funciona aqui? Como assim 60 containers? Quando eu cheguei no controle de qualidade, tinha 16 pessoas trabalhando no caos. Ninguém sabia o que fazer e como fazer. Então eu preciso alinhar a operação para que a coisa flui. Tem que ter o início, o meio e fim. O que eu criei? Eu criei um processo ali de Lean Manufacturing, que é uma produção continuada, onde cada pessoa era responsável por uma coisa específica. Vou dar um exemplo. Tinha pessoa que ela abria a peça e ela olhava gola. Tá alinhada? Tá dentro da medida adequada? Sim, passa para frente. A outra é olhar a manga. A costura tá certa, tá, o alinhamento tá certo, a medida tá correta, ok, passa para frente. A outra é olhar aqui debaixo do braço até aqui na cintura, fazer a dimensão, se estava correto, se estava alinhado, se não tinha nada errado. A outra é olhar se fosse uma camisa, questão de botão. Então era um processo de produção. Um olhava, passava para frente, era um trabalho como formiguinha. Você não faz ideia como aquilo fluiu, porque imagina, se você tem um setor que ele virou um gargalo operacionalmente, e aí começa uma pessoa faz alguma coisa, a outra aqui faz também, e ela percebe que o setor está desorganizado, a tendência dela é não ser produtiva. Ela vai cair a produção. Agora, quando você consegue alinhar um processo de Lean Manufacturing ali, de uma produção continuada, eu estou fazendo uma etapa aqui e a outra pessoa sabe que vai vir para ela. E a outra também. Então ninguém fica enrolando, embromando, deixando o tempo passar. Ninguém rouba o tempo de ninguém. E a gente conseguiu de uma forma muito rápida alinhar todos aqueles processos ali e desovar todos aqueles containers alinhando os produtos no estoque. Isso foi muito bacana porque a gente começou a alinhar processos assim, qual que é a capacidade minha de controle de qualidade? Eu consigo avaliar quantas peças por dia, quantos containers vai chegar. Você está entendendo que existe um planejamento? Se eu sei que chegaria 100 containers, e às vezes chegava até mais de 100 containers em uma semana. Então, está chegando 100 containers, qual que é a minha capacidade? A minha capacidade ela alterna de acordo com o tipo de roupa. Se a calça jeans é um volume, se a camisa é um volume, se a camiseta é outra, se era uma calcinha, uma cueca, era outro volume, se era uma meia, é outro volume, se era um terno, era outro volume. A partir do momento que você sabe o que vem, quantas pessoas tem, você vai se organizando e você vê se precisa aumentar o time em alguma época, uma sazonalidade ou não. Então é muito importante você ter um olhar clínico para o lado operacional, para que isso não gere um gargalo dentro da sua operação. Se o seu controle de qualidade gerar gargalo, vai faltar a peça no estoque e vai faltar a peça para o seu cliente, vai ter um atraso de entrega e isso gera um caos. E o critério de um controle de qualidade tem que ser muito bem alinhado com quem compra. Imagina lá, o pessoal ia uma diretoria para a China comprar, e a diretoria de qualidade era outra. Se o critério entre eles não fosse muito bem alinhado, alguém ia comprar algo que não ia passar pelo controle de qualidade. Então é muito importante dentro da empresa você conduzir muito isso. Eu estou falando aqui de uma empresa de varejo, mas eu quero também falar de empresas de prestação de serviço. Se você tem uma equipe que está atendendo ali vendedores numa mesa, cria um critério, a operação, como que vai funcionar o fluxo. Quando alguém chega, seu controle de qualidade é na recepção. Como que eu vou receber esse cliente? Qual o tempo que eu dou para cada pedido para ser atendido, para que o cliente não fique esperando? Como que eu vou fazer as coisas fluir? Lembra do McDonald's? McDonald's, se você for em qualquer loja deles, em qualquer lugar do país, o atendimento é da mesma forma. Aquilo é um controle de qualidade deles. Existe um critério, existe um processo. Quando você vem fazer um pedido, logo você é atendido, né? Porque quem está ali atrás trabalhando está sendo muito bem treinado dentro de um processo. E assim tem que funcionar na sua empresa. De novo, seja qual ramo. Eu fico pensando quando eu vou numa clínica médica, né? Eu precisei passar por um exame agora essa semana e marcaram comigo 8h20. Eu fui atendido quase
dia. O exame era extremamente fundamental eu fazer. Eu fiquei extremamente estressado. Até lá, no exame que eu fiz, eles tinham que me estressar com alguns remédios para eles fazerem um teste no meu coração. Eu até falei, não precisava aplicar remédio. Eu já estava estressado. Imagina, marcar comigo horário 8h22 e me atender quase meio-dia, gente. Isso é uma falta de respeito, porque eu te garanto que naquele lugar eu só procuro se não estiver outro. Então, controle de qualidade, você vai alinhar tempo, prazo, operação. Você vai fazer agendamento de acordo com a capacidade. Se você gasta 1 hora para atender alguém, se você tem uma clínica médica, odontológica, um laboratório de exame, seja o que for nesse sentido. Se você gasta 1 hora para atender uma pessoa, gaste 1 hora para atender uma pessoa. Se você acha que vai gastar 1 hora e meia, marque com 1 hora e meia. Mas respeite o seu cliente. Isso é qualidade. Quanto mais qualidade você tiver, mais você cativa, mais a operação flui. A sua equipe ela fica engajada porque ela não estressa. Quando porventura há essa desorganização de horário, o cliente começa a reclamar, a equipe fica estressada, começa a vir um turnover muito grande, o empresário dá vontade de rasgar a boca e sair correndo. É a solução. Existem formas de se organizar. É o que a gente está buscando aqui te passar para que você melhore a eficiência do seu negócio. Outro requisito, conformidade, regulamento. Nós temos algumas regras que precisam ser seguidas de acordo com o seu estabelecimento. Tem empresas que adotam as ISOs 9001, ISOs 14001 e a ISO 45001. O que é isso, Mamed? É de comer ou de passar no cabelo? A ISO 9001 ela está atrelada à gestão de qualidade. A 14.001, a meio ambiente. E a 45.001, ela está atrelada à parte de saúde ocupacional e segurança ocupacional. Então, tem empresas que, dependendo do segmento, ela tem que aderir a essa ISO. E muitas delas, quando aderem, se tornam mais bem vistas pelo mercado, pelo cliente. Porque para ela ter uma ISO, ela tem que ter um controle de qualidade muito assertivo, porque ela é auditada. E se ela não passar na auditoria, ela não recebe a certificação. E muitas empresas, dependendo do segmento, não tem como fugir disso. Um outro ponto importante dentro do princípio de gestão de qualidade, vantagem competitiva. Quando você tem critérios, você tem fluidez e você não gera gargalo para que a coisa flui bem, você tem muito mais vantagem competitiva. Vou te dar um exemplo. E a gente tinha dentro do nosso controle de qualidade os lead times, tempo de eficiência para entrega em um cliente por região. Então, quando um pedido chegava para ser entregue em São Paulo, eu tinha dentro do meu controle de qualidade um tempo pré-determinado para entrega ali de 24 horas. Quando porventura chegava para ser entregue numa região sul do país, eu tinha um outro tempo. Região norte, centro-oeste, da mesma forma. Região nordeste também tinha um tempo predeterminado. Então, quando porventura um pedido caía para separação, tinha um tempo para que ele fosse executado e aquilo era acompanhado, monitorado, né? Criamos algumas ferramentas técnicas que eu quero dividir isso contigo. Nós vamos ter um vídeo, gente, só para falar de ferramentas sobre gestão de qualidade, tá? Que vai ser o próximo vídeo. Então, a gente criou algumas ferramentas ali para nos ajudar a ter esse critério e atender, cumprir esse prazo. E eu me lembro. Tá? Hoje, nas minhas empresas, eu faço isso. Tem um cliente que me comprou um produto e esse produto ele já usava de um concorrente há muitos anos. E quando ele me comprou, era por volta de 8h40 da manhã. Antes do meio-dia, o produto foi entregue para ele, na fazenda. O cliente comprou, mandou o pedido, a gente agilizou a logística e entregamos para ele. Porque existe um critério também dentro da empresa. O cliente ficou impressionado e com aquela prestação de serviço, ele abriu as portas para que a gente fizesse uma explanação para ele melhor dos nossos produtos e como conseguimos fazer uma venda muito mais relevante. Ele estava me comprando ali R$ 60.000 em mercadoria, me comprou quase R$ 400.000 em mercadoria, por uma eficiência de entrega. Isso é qualidade. Se você promete algo e cumpre, é qualidade. Se você promete e não cumpre, você está manchando a sua empresa. E quando você cumpre algo, você tem uma vantagem competitiva diante do seu concorrente. Existe um outro modelo também que te torna mais competitivo quando você vai capturar talentos. Se você tiver uma qualidade de ambiente para as pessoas trabalharem, elas se sentirem melhores, olhando muito para o endomarketing, você vai conseguir atrair mais talentos e reter mais talentos. E você atraindo talentos, retendo talentos, pessoas boas, você também se torna mais competitivo. Isso vem muito de encontro com o que a gente já falou lá atrás, em algum momento, sobre matriz SWOT. Quanto mais competitivo eu estou, mais forte é uma força eu estou perante o meu concorrente, e isso é muito positivo. Pensa a respeito, e se porventura você começa a fazer uma análise dentro da sua empresa e vê que precisa melhorar nesse sentido, postergue não, mude, melhore. Se porventura você está abrindo algo do zero, porque o intuito aqui é
o título desses vídeos, né, ao longo aí de 40 semanas, Empreendendo do Zero. Se você vai abrir, iniciar algo, comece a fazer da forma certa. O subsídio que nós estamos te dando ao longo desses vídeos, se você pegar desde o início, você não viu os anteriores, veja e acompanhe os demais. Você vai perceber que você vai ter uma estrutura que vai te dar capacidade de montar a sua empresa de tal forma para ela ser muito mais competitiva e para que ela dê certo. Lembra que eu disse já em alguns momentos que tem empresários, empresas que vivem de tentativa de erro e acerto? Você representa 90% das empresas. Faça parte dos 10%. Então, pegue tudo isso, traga para a sua realidade, coloque em prática. Você vai ter um excelente resultado. Um outro princípio sobre gestão de qualidade: melhoria contínua. O que eu fiz hoje de bom não quer dizer que vai ser bom amanhã. A exigência do cliente, ela aumenta cada dia mais. O mundo passa por tantas transformações que você não pode se dar o luxo de estagnar. Então é importante que você sempre esteja fazendo um processo de melhoria contínua. Existe uma ferramenta que te ajuda com isso e a gente vai falar no próximo vídeo. Sempre que você cria algo, esteja sempre atento ao seu cliente, ao mercado, ao que ele quer, à exigência dele e vai melhorando o seu processo, melhorando a qualidade do seu produto para que sempre você surpreenda esse cliente. Quanto mais você surpreender, mais você consegue crescer e escalar o seu negócio. Se você estagnar por achar que você é o bambanzão, que não precisa melhorar em nada, eu vou te falar, meu amigo, cuidado, você pode se lascar. Agora, se você realmente buscar essa melhoria contínua dentro dos seus processos, dentro dos seus produtos, na qualidade deles, no atendimento com o seu cliente, você vai cada vez mais superar a expectativa. Isso faz com que você seja muito mais competitivo, que você tenha mais lucratividade, que você escale o seu negócio e que você, ó, liga a seta e passa à frente do seu concorrente, deixando eles comer poeira. Então, é uma questão de decisão. Eu sempre costumo dizer o seguinte: o que eu quero? Qual que é o meu propósito? E o que eu vou fazer? Quais as minhas atitudes para me levar até lá? Essa é uma questão que cada um deve responder por si mesmo. Pessoal, então é isso. Hoje a nossa intenção é te levar informação clara, objetiva, direta e prática, para você conseguir colocar aí na sua empresa. E hoje falamos sobre o que é gestão de qualidade, os princípios de gestão de qualidade, e na próxima semana vamos apresentar as ferramentas que vão te ajudar a conduzir melhor a gestão de qualidade da sua empresa. Então, se você gostou, clique aqui, deixe seu like, se inscreva no canal para que no próximo vídeo você seja notificado e ajude. Se você conhece alguém que precisa dessa ajuda, ajude ele. Encaminhe o vídeo para que ele também possa se beneficiar desse conteúdo. Beijo no coração, até semana que vem. Abraço, fica com Deus.